Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Vamos começar mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, como porta-voz do segurado, da segurada da Previdência Social, dos beneficiários do INSS que precisam das informações seguras e corretas. E ao começar o nosso programa aqui, a nossa solidariedade aos beneficiários da Previdência Social que nesta semana enfrentaram ainda mais transtornos para receber uma resposta sobre pedidos de benefícios em função da greve dos servidores da Previdência Social. Comigo já está o professor Paulo Bacelar e conosco estão milhares e milhares de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas emissoras de rádio, a partir da FM Expresso Grande Fortaleza, a nossa 104.3. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. A primeira dúvida é do Francisco Lastênio Vieira, em Cascavel. Gostaria muito de saber se eu estou perto de me aposentar. Tenho 32 anos de contribuição, sendo que a maior parte do tempo como motorista de ônibus. Tenho os PPPs de todas as empresas onde trabalhei. Estou com 58 anos de idade e hoje trabalho como motorista de caminhão. Desde já, professor Paulo Bacelar, ele nos agradece pela resposta. Professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E falando aqui já com o Francisco, né, em Cascavel, 32 anos de contribuição, ainda não teria tempo para aposentadoria, porque precisa ter pelo menos 35 anos para ver as regras de transição. Porém, esse período de motorista, se ele tiver PPP ou tiver esses vínculos de motorista de ônibus coletivo ou de ônibus interestadual, intermunicipal, com PPP antes de 95, é possível que ele converta esse tempo em tempo especial e atinja os 35 anos. Então teria que ver se ele tem esses PPPs, que é o perfil profissiográfico previdenciário, para poder saber se ele vai atingir essa atividade especial. Não atividade especial, mas converter a atividade especial em comum para poder se aposentar com as regras de transição. Ele fala que tem os PPPs, mas teria que ter análise desses PPPs e que teria que ser antes de 95 para poder dar certo. A gente sai de Cascavel para Pacajus, onde o Francisco de Assis, com 59 anos de idade, 23 anos de contribuição para o INSS, diz que tem problemas de saúde, é doente do coração, e ele pergunta ao professor Paulo Bacelar o que fazer para se aposentar. Olha, hoje, com essa idade e o tempo de contribuição, ainda não teria direito à aposentadoria por idade, que precisaria ter 65 anos de idade, 65 de idade. E se ele tem problema no coração, aí ele tem que ver qual é a atividade dele, se ele está na qualidade de segurado, Luciano, se ele continua contribuindo, né? Se ele está na qualidade segurada, a manutenção da qualidade segurada é muito importante para você ter um benefício. E aí ter laudo médico ou atestado médico atestando que você está incapacitado para o trabalho, para exercer a sua atividade. Aí você pode requerer um auxílio-doença e posteriormente transformar em uma aposentadoria por invalidez. E você que está tomando o seu cafezinho neste momento ou está em qualquer parte do Brasil, pode nos encaminhar uma mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Quando você mandar a mensagem, diga também em que cidade você se encontra e não esqueça de deixar o seu nome, porque as perguntas com identidade que aparece aqui no nosso WhatsApp têm prioridade como resposta no Alerta Geral. Professor Paulo Bacelar, Antônia em Canindé, tenho 60 anos de idade e 18 anos de contribuição com o
INSS? Quando poderei pedir a minha aposentadoria? E ela encerra dizendo: adoro vocês. A gente também, dona Antônia, adora a senhora como ouvinte. Dona Antônia, por causa da reforma da Previdência, a senhora só vai poder se aposentar com 62 anos de idade, daqui a 2 anos ainda, em 2024, né? Em 1º de janeiro de 2024, no primeiro dia do ano de 2024, a senhora já pode requerer a aposentadoria. Porém, não é bom a senhora parar de contribuir nesses 2 anos, pelo menos contribuir como segurado facultativo uma vez a cada 6 meses, para poder manter a qualidade de segurado até o ano de 2024. Professor Paulo Bacelar, dona Francisca Anastácia em Fortaleza, ouvindo essas suas considerações em relação à nossa ouvinte Antônia de Canindé, tem a seguinte pergunta. Ela completou 61 anos de idade agora em março, em julho completa 30 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar, quando a dona Francisca Anastácia pode pedir a aposentadoria? Olha, Luciano, que interessante, né? Ela tem 91 pontos. Ela precisa ter quantos pontos esse ano, Luciano? 89 pontos. Então ela já tem direito à aposentadoria. Se ela não tivesse os 30 anos, 91, não é isso? 91. 91 pontos já. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela precisa ter 89 pontos agora em 2022. Ela tem 91, já tem direito à aposentadoria. 30 anos no mínimo com 89 pontos. Agora, se ela não tivesse os 30 anos de contribuição, ela ainda ia ter direito à aposentadoria esse ano, porque esse ano se aposenta por idade, a mulher, com 61 anos e meio. Então, se ela faz 61 anos em março... Já fez agora em março, que em nós março, já estamos em abril. Então se ela fez 61 anos em março, ela vai ter daqui a 6 meses direito à aposentadoria por idade, mas pela pontuação ela já tem direito à aposentadoria por pontos e ela já pode requerer o benefício dela, já poderia ter pedido desde o ano passado. Eu li Francisca Anastácia, aqui está escrito Anastasia, aí me ficou na dúvida agora qual o nome real da dona Francisca, mas de qualquer forma a resposta está dada e com uma boa notícia para a nossa ouvinte que tem 61 anos de idade e 30 anos de contribuição. Luciano em Aracoiaba, quando sai o 14º dos aposentados e pensionistas do INSS? Luciano, eu não vou nem requerer a saliva do professor Paulo Bacelar e vou me antecipar aqui na resposta, dizer o seguinte: não existe lei que garanta 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Dino, em Cascavel, minha sogra tem 62 anos de idade e 9 anos de contribuição. Ela já tem direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? O café não vai ser tão doce para o Dino? Dino, a 62 anos de idade, não, porque o homem se aposenta com 65 anos de idade e também precisaria ter 15 anos de contribuição. Então, eu sugiro que você continue contribuindo para fechar os 15 de contribuição quando você tiver daqui a... No caso, a sogra dele, professor Paulo Bacelar. A sogra, né? Então, já teria direito à aposentadoria por idade se ela tivesse 15 anos de contribuição. Então, aí a ideia seria continuar contribuindo mais 6 anos para poder ela se aposentar. E, professor Paulo Bacelar, neste caso da sogra do Dino, você aconselha que aos 65 anos de idade, desde que se enquadre nas condições de renda, a sogra do Dino deve pedir o BPC, benefício de prestação continuada? É possível, ela pode pedir o BPC, inclusive continuar contribuindo como facultativo no código 1406 ou 1473 e tiver uma aposentadoria quando fechar os 15 anos de contribuição. Mais uma dúvida agora da Ana em Russas, e antes dessa pergunta da Ana eu quero lembrar para você, ouvinte internauta, a linha direta com o tapete vermelho para você aqui no Jornal Alerta Geral é o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora sim, a dúvida da Ana em Russas: eu pago o INSS como autônoma, mas agora fui contratada pela prefeitura por um período de 1 ano. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se nesse período que estou trabalhando, preciso continuar pagando o INSS no código de pagamento 1473, ou seja, entendi que ela quer pagar de forma paralela, né, tendo também o emprego, a prestação de serviço na prefeitura. Luciano, mas nesse código ela não pode pagar, porque esse código é o código de facultativo. E a pessoa que está trabalhando não pode contribuir como segurado facultativo. Então ela deve parar de contribuir
nesse período que ela tiver o contrato. Vamos subir a Serra da Ibiapaba. Rosa de Brito está em Viçosa do Ceará. Tenho 59 anos de idade. Em 2017 completei 24 anos de carteira assinada, mas no mesmo ano fiquei desempregada. Portanto, não contribuí mais e não fui mais ao INSS explicar o motivo de não ter mais contribuído. Queria saber o que faço, pois devido eu não ter dado satisfações, pode ter prejudicado minha futura aposentadoria. O que devo fazer em relação a isso? E pelo tempo de contribuição, quando devo me aposentar? Professor Paulo Bacelar tem boas explicações aí para a Rosa de Brito, a nossa ouvinte em Viçosa do Ceará, e tem também uma boa notícia e ao mesmo tempo um alerta para Dona Rosa voltar à condição de segurada da Previdência Social. Luzano, essa questão da pessoa parar de contribuir, não vai ter nenhum problema para ela. Ela estiver contribuindo como autônoma, ela deixou de contribuir, ela não precisa avisar o INSS que vai parar de contribuir. Aquele período fica em aberto, ela não vai ser cobrada por isso e ela pode até contribuir, se no futuro precisar, recolher esse período em atraso para contar com a aposentadoria dela. Ela já tem 24 anos de carteira assinada e ela deve se aposentar aos 62 anos de idade, a regra geral, com 62 anos de idade, ela vai poder pedir a aposentadoria dela, porque ela já teria os 15 anos mínimos para ter direito à aposentadoria. Agora, professor Paulo Bacelar, quando o trabalhador, a trabalhadora deixa de contribuir durante determinado tempo, ele pode ter dificuldades para se aposentar, mesmo já tendo, por exemplo, 15 anos de contribuição? Não, Luciano, isso não interfere. O tempo que ela tiver em aberto, ela somente declara, se ela precisar, se o INSS exigir, ela declara que não exerceu atividade nesse período, pega pela última contribuição dela, ela declara que não exerceu atividade e aquilo ali é arquivado e ela não vai ser cobrada desse período. Dona Rosa de Brito, então siga este conselho, volte logo para ser segurada da Previdência Social e cuide aí dos seus caminhos com segurança para garantir a aposentadoria. Maria, em Tejuçuoca, o BPC já está podendo, quem tem o BPC já está podendo fazer empréstimo? Chegou uma mensagem para mim no celular dizendo que eu poderia fazer um empréstimo. Poder pode, né, professor Paulo Bacelar? Aí você que tem benefício, o BPC, precisa ficar atento às novas regras que já estão valendo. É uma medida provisória, né, do governo federal, que garantiu o direito à pessoa que é que é titular do BPC, fazer o empréstimo. Agora, não pode aquelas pessoas que representam as outras pessoas. Por exemplo, as mães representam os filhos que têm o BPC. Nesse caso, não pode pedir o empréstimo. Só pode pedir se a pessoa for a titular do benefício do BPC. Vamos a Minas Gerais. Está em Cristiano Antônio Leonardo. O INSS recebe 7 meses de retroativo correspondente a 2010 por meio do carnê. Não sou o beneficiário. Há caminhos para pagar de forma retroativa referente a esse período? Olha, existe a possibilidade, mas 2010 é um período que já está decadente. Quem faz essas guias é o próprio INSS, ele vai calcular esse período atrasado, porém precisa ter uma análise muito bem feita para saber se vai valer para a sua aposentadoria. Nem sempre vai poder contar para a aposentadoria esse período em atraso. Com tanta essa burocracia aí, né, professor Paulo Bacelar, é melhor olhar para frente e pagar os próximos 7 meses para fechar o ciclo de contribuição. Perfeito, Luciano, porque ela pode contribuir e não valer para a aposentadoria, ela poder jogar dinheiro fora. Voltamos ao Ceará. Em Pacatuba está o Elias Francisco. Trabalha em uma empresa têxtil há 25 anos e tenho 44 anos de idade. Com a nova Previdência Social, qual a melhor regra para eu me aposentar e quanto tempo ainda falta? Nesse caso aqui tem insalubridade, né, professor Paulo Bacelar? Teria que ver o PPP, né, para ver se tem ruído ou qual é a atividade nociva à saúde que ele tem, os limites de tolerância, né, se for ruído, acredito que seja, e ela vai poder Elias só vai poder se aposentar, Elias, com 25 anos de contribuição, mas com 60 anos de idade. Então, para ter direito à aposentadoria especial, só com 60 anos de idade. Se você tiver para aposentadoria geral, sem a insalubridade, aí com 65 anos de idade. Pergunta do Davi, em Juazeiro do Norte. A minha pergunta é a seguinte. A minha esposa deu baixa na carteira dela, vai fazer 1 ano. Ela não tem nenhum vínculo empregatício e está recebendo auxílio maternidade. O INSS está descontando R$100 desse benefício. Esse desconto é correto, professor Paulo Bacelar? Responde, meus gênios. Respondam, meus gênios. Diz o Davi, que é rei Davi em Juazeiro do Norte. Nós somos os gênios, né?
Davi, é o seguinte, é devido sim, o salário maternidade, ele conta como tempo de contribuição para ela se aposentar no futuro. Então, é previsto que o INSS já desconte da Previdência um valor para você poder contribuir e valer aquele salário maternidade para a sua aposentadoria, para a aposentadoria da sua esposa, no caso. Agora, a pergunta da Maria em Araripe, também na região metropolitana, na região do Cariri. A pergunta é longa, professor Paulo Bacelar, preste atenção. Tenho 63 anos de idade. Eu já dei entrada na minha aposentadoria como agricultora no INSS e o pedido foi negado. Depois da entrada novamente com a ajuda de advogado e mais uma vez foi negado. E no parecer da juíza, ela alegou não ter a pele desgastada pelo sol. Dei entrada mais uma vez com outro advogado e novamente o pedido negado. Em janeiro de 2005, há exatamente 17 anos, meu genro abriu uma empresa no Simples e por não ter quem colocasse como sócio, ele colocou o meu nome. A empresa foi com sociedade simples pura. Essa empresa foi dada baixa em 5 de dezembro de 2018. Sempre fui agricultora. Tenho todas as provas, mas agora o parecer do juiz foi que tive uma firma aberta no meu nome. Daí o benefício não ter sido concedido. Vivo com Bolsa Família. Gostaria de saber se irei ter direito à aposentadoria quando chegar aos 65 anos de idade. Como devo proceder? Maria, o professor Paulo Bacelar ouviu direitinho toda essa leitura da sua pergunta e agora vai dar os caminhos para a sua aposentadoria. É difícil mesmo a aposentadoria quando ela é negada na justiça, então por isso tem que ter muito cuidado para as pessoas irem para a justiça, porque perdendo na justiça é um pedido, é um direito que não vai ser possível mais a sua concessão, porque isso vai se tornar uma coisa julgada e todo o benefício que você pedir novamente vai se referir àquela decisão que foi julgada improcedente e não vai mais poder conceder essa aposentadoria. Então, mesmo que, a não ser que haja novas provas que possam refazer o que o juiz decidiu no primeiro processo. Porém, ela vai ter direito não à aposentadoria, mas aos 65 anos, ao BPC, se a renda da família for menor do que 1/4 do salário mínimo. Ô, dona Maria, a senhora recebe aí essa resposta do professor Paulo Bacelar com a expectativa de, aos 65 anos de idade, ser contemplada com o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E assim, nessa sua pergunta, me deixou mais uma dúvida aqui, professor Paulo Bacelar, se nesse caso, por exemplo, se o genro da dona Maria tivesse recolhido para a Previdência Social para a dona Maria, ela teria o tempo suficiente aí para pedir a aposentadoria. E a outra questão, 2 pontos, professor Paulo Bacelar. Nesse aspecto, o componente pele desgastada pelo sol pesa como prova para a concessão do benefício previdenciário? É por isso que eu falo que a via judicial, ela é meio perigosa, né? Entre aspas. Ela dá muito direito, ela consegue refazer muitas injustiças, mas também, num caso desse, o juiz ele analisa pela pele, não só pelo conhecimento. Porque se a pessoa tem conhecimento vasto, consegue responder a todas as perguntas do juiz, ele firma uma convicção que acaba passando desse ponto. Mas se ele fica com alguma dúvida, Luciano, em relação ao conhecimento da pessoa, que ele está olhando para a pessoa e está conversando com ela em audiência, ele vai analisar outros fatos, que é a questão da pele. Agora, a mulher, geralmente, ela cuida da família, ela nem sempre vai para a roça, vai para o sol, né? Quem vai para o sol geralmente é o marido. Ainda existe essa relação entre o marido e a mulher na zona rural. Então, isso não pode ser levado tão em conta, tanto que na via administrativa não é levado em conta. Por isso que eu falo, quando vai para o judiciário, tem que ter uma certeza de que aquilo pode dar certo, porque qualquer erro, qualquer indeferimento, negação pelo juiz, isso vai ter uma coisa julgada e vai ter uma interferência pro resto da vida. Agora, em relação à empresa, ela contribuiu apenas de 2005 a... eu tinha achado que era 2008. 2005 a 2018. Se ela for empresária nesse período, né, 2005 a 2018, já teria mais de 15 anos
de contribuição. Se tivesse recolhido Só que o pessoa sócio, jurídica. só que o sócio, ele tem uma presunção dos recolhimentos. Agora, ela precisaria ter comprovação que exerceu atividade remunerada, recebido pro labore ou declarado imposto de renda da renda que ela teve da empresa. Mas como ela não trabalhou, como ela disse, ela própria disse que foi o genro que abriu em nome dela, porque não tinha como ter um outro sócio, fica difícil para ela também provar que era empresária nesse caso. Tem linha aberta para você, é o 085-99273-4353. Estamos também nas redes sociais do Ceará agora, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Antônio Ferreira em Icó. Tenho 55 anos de idade, 18 fichados na carteira. Sou agricultor, sou sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desde 1989. Passei um tempo trabalhando em firma e voltei à roça. Queria saber quanto tempo falta para eu me aposentar. E aí, professor Paulo Bacelar, 18 anos fichados na carteira significa dizer 18 anos de contribuição para o INSS. 18 anos como agricultor, né? Porque ele diz que é agricultor, mesmo que seja carteira assinada, como empregado rural, também se aposenta com a idade diferenciada. Só que o homem se aposenta com 60 anos de idade, não 55. Ele teria que faltaria ainda implementar a idade de 60 anos, mas pelo que ele já afirmou aqui em relação a provas, ele já teria direito à aposentadoria, mas quando chegar aos 60 anos. Eu vou colocar um ângulo nessa história aqui, professor Paulo Bacelar. Observe, você fez a interpretação que ele tem 18 anos de carteira na agricultura. Eu entendi, quando ele faz referência aqui, que trabalhou durante um bom tempo na firma ou em firma, com carteira assinada. Nesse caso, como conciliar aquela história da aposentadoria híbrida? Se esses 18 anos não for de empregado rural, aí ele só se aposenta aos 65, porque aí vai para a idade do urbano, mesmo que seja uma aposentadoria híbrida. Nesse caso, nem precisaria da aposentadoria híbrida, né? Porque 18 anos já se aposentaria como urbano aos 65 anos. Então, mesmo que ele tivesse menos de 18 anos na carteira e juntasse com o período rural para fechar os 15 anos, ele teria que ter 65 anos de idade. Fábio está em Pacuti com a seguinte dúvida: existe a possibilidade do meu tio que exerce o trabalho na agricultura e tem 64 anos de idade, mas nunca tem prova nenhuma da agricultura, se aposentar aos 65 anos de idade pelo Estatuto do Idoso? Sim, dependendo da idade, né? Não é aposentadoria, seria o BPC, que é o benefício assistencial ao idoso aos 65 anos, mas precisaria ter a renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Ou seja, Fábio, claramente o seu tio poderá pedir o BPC, benefício de prestação continuada, se no momento que der entrada no INSS, a renda per capita por cada membro da família não for superior a 1/4 de salário mínimo. Francisca em Guaraciaba do Norte, tenho 59 anos de idade, faço 60 anos de idade em 2022, trabalhei 11 anos como professora do ensino infantil, 3 anos como babá e 10 anos prestei serviço terceirizado no Senado, há 4 anos na prefeitura sem carteira assinada, mas sendo descontado o INSS, há 3 anos na Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte. Dei entrada na minha aposentadoria, mas o pedido foi indeferido porque os 4 anos da prefeitura não foram repassados ao INSS, nem da Câmara. Hoje me sinto com problemas de saúde, nem tenho um auxílio doença consegui. O que posso fazer, professor Paulo Bacelar? Já tem aí, professor Paulo Bacelar, mais do que o tempo necessário para pedir a aposentadoria. Mas ela teria que ter mais de 30 anos, Zenon. Ela trabalhou 11 anos como professora. 14, 24 aqui, professor Paulo Bacelar, tem 24 anos, 10 anos de Senado, 11 anos como professora. Já teria mais de 30 anos, né? Nesse caso, ela tem que entrar com ação na Justiça para reconhecer o período que ela trabalhou na Câmara e no Senado, agora com comprovação. Na Câmara e na Prefeitura de Guaraciaba. Na Prefeitura, se não for regime próprio de Previdência, Guaraciaba. Se for regime próprio, precisa pedir uma certidão de tempo de contribuição, de trazer para o INSS e entrar com ação na Justiça para reconhecer esse tempo e ela poder se aposentar. Ronaldo em Russas. Minha mãe morou com meu pai por 27 anos. Ela não era casada com ele. Em 2009, meu pai faleceu e a pensão dele passou para minha mãe. Foi feita pelo juiz. Algum dia, algum presidente pode cortar essa pensão? Não. Ela já tem direito à pensão, então essa pensão será vitalícia, porque em 2009 não existia ainda a idade mínima
para ela ter direito a um período. Então, em 2009, a pensão dela vai ser vitalícia. Francisco José Nogueira, em Beberibe. Me aposentei pela Justiça em 2016. Gostaria de saber se tenho direito a esses atrasados que estão saindo. É difícil saber que atrasados são esses, né, Luciano? Existem várias revisões, então precisa saber qual foi alguma ação que ele entrou para ver se tem direito. Olha, nesse caso aqui, professor, Francisco José Nogueira pode consultar também o site da Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e lá tem o canal para consulta para saber se a ação movida na área jurídica foi julgada e se você recebeu, se você tem direito a essas diferenças de benefícios. Aqui e agora para você, Cícero em Juazeiro do Norte. Conheço algumas pessoas com problema de coluna, hérnia de disco e que recebem benefício. Eu tenho 53 anos de idade, sou diabético, tenho problema de pressão alta, labirintite, 16 anos de contribuição. Eu tenho direito ou não a algum benefício do INSS? Luciano, precisa saber aquelas duas coisas que eu falo. Precisa saber se ainda é segurado da Previdência, se está contribuindo atualmente ou não teve mais de um ano sem contribuir. E também precisa ver se tem um laudo médico que diga que você está incapacitado para exercer a atividade habitual ou qualquer outra atividade. Então, com essas duas coisas, a gente pode dizer se tem direito ou não a algum benefício. Giovanni, em Coreaú, quem recebe o BPC pode contribuir como facultativo? A partir de que idade? A partir dos 16 anos, quem recebe BPC pode contribuir como facultativo. Eliese, em Fortaleza, trabalhei 26 anos e 6 meses em uma empresa, dos quais 11 anos foram de insalubridade e agora estou com mais 5 anos em outra empresa, vou fazer 53 anos em novembro. Falei alguma coisa sobre esse ou fale aí? Fale alguma coisa sobre isso. Vou repetir a pergunta, Camila. Eliese, em Fortaleza, trabalhei 26 anos e 6 meses em uma empresa, dos quais 11 anos com insalubridade, agora estou com mais 5 anos em outra empresa, vou fazer 53 anos de idade. Fale aí alguma coisa, professor Paulo Bacelar, sobre essa situação do Eliezer? 26 anos e 11 meses em uma empresa, dos quais 11 foram com insalubridade. Aí precisa saber se a insalubridade dá direito à aposentadoria especial, porque depende do PPP e não do recebimento de insalubridade. Não é a insalubridade que dá direito à aposentadoria especial, e sim o PPP, para demonstrar que ele teve exposição a agente nocivo, químico, físico ou biológico, que é prejudicial à sua saúde. Mesmo assim, ele teria que ter, para ter direito à aposentadoria, teria que converter esses 11 anos e fechar os mais de 35 anos de contribuição, e ele ter 99 pontos em 2022, o que não teria, né? Se tivesse 35 anos, teria 88 pontos. Então não teria direito ainda à aposentadoria por tempo de contribuição agora. Carliane, em General Sampaio, eu tenho uma filha, o pai dela faleceu há 3 anos e eu gostaria de saber se ela tem direito à pensão. Ele trabalhava de carteira assinada há 10 anos. Se tiver trabalhado há mais de 10 anos antes do óbito, aí ele não era mais segurado da Previdência, então ele não terá direito a nenhuma pensão. Professor Paulo Bacelar, no caso, nessa situação da Carliane, em General Sampaio, para ter direito à pensão para a filha, com quanto tempo o esposo deveria estar vinculado ao INSS? Ou até quanto tempo? Nesse caso, se ele teve... Depende de quanto tempo ele contribuiu. Se ele tinha mais de 10 anos de contribuição, ele teria mantido a qualidade segurada dele por 2 anos a mais a partir da data da cessação do seu vínculo. Se ele receber seguro-desemprego quando foi demitido, ele teria mantido a qualidade dele de segurado por 3 anos. Então, ele teria que ter mais de 10 anos de contribuição e recebido seguro-desemprego para manter 3 anos de qualidade de segurado a partir da sua demissão. Nesse caso, ela não teria direito também, se fosse esse caso máximo, ele já não tinha mais carteira assinada há 10 anos, então estava há 7 anos antes do óbito, sem contribuir. Então já não era mais segurado da Previdência. Professor Paulo Bacelar, eu li aqui Carliane, em General Sampaio. Está correta a pronúncia ou é Charliane? É Charliane, Zeno. E você só me corrigiu agora, professor Paulo Bacelar? Não, mas aí ela sabe que você se enganou. Rosa, em Tejuçuoca. Queria saber se está liberado para pessoas que recebem BPC fazer empréstimos. Já respondemos, viu, Rosa? Você já foi contemplada com essa resposta, tá? Sim, liberado acesso para as pessoas com BPC Titulares. e Auxílio Brasil pedirem empréstimo consignado. Mas com essa observação importante aí do professor Paulo Bacelar. Isso, a pessoa tem que ser titular do BPC para poder fazer o empréstimo consignado.
José Bezerra, em Tururu. Sou funcionário da prefeitura, sou vigilante noturno, tenho 63 anos de idade e 25 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Luciano, o homem, ele se aposenta com 60 anos e 25 de contribuição, poderia sim, nesse caso, já se aposentar, porque já teria mais de 60 anos de contribuição, de acordo com a reforma da Previdência. Professor Paulo Bacelar. Porém, Luciano, a questão do vigilante, ele é considerado como especial até 95 pelo INSS e após 95 aí somente na Justiça. Professor Paulo Bacelar, esperei você, que é tão observador, fazer alguma menção a esses 3 municípios que eu acabo de ler as perguntas. General Sampaio, Tejuçuoca e Tururu. E qual é o ponto em comum? É que todos estão ali na região do Vale do Curu, que você tanto frequenta, acompanhando o nosso Alerta Geral pela FM Caxitoré 91.9. Tem mais perguntas agora do outro lado do estado do Ceará. Ana Lúcia, em Aracati. Em dezembro de 2018, meu esposo fez cirurgia de ponte safena e mamária. Ele sente muitas dores e por isso não consegue trabalhar, pois no mínimo esforço já fica muito cansado e sente dores. Ano passado ele perdeu o olho direito por conta do glaucoma e já está com o esquerdo também comprometido. Já tentamos várias vezes conseguir a aposentadoria, mas não deu certo. Ele tem 18 anos de carteira assinada. Me responda, professor Paulo Bacelar, ele tem direito a se aposentar? Pois é sempre que eu vou falar em aposentadoria por incapacidade, que ele precisa sempre ter laudo médico. É o laudo médico ou atestado médico que garante que a pessoa pode ter um direito a se aposentar. Se ele já tem mais de 18 anos de contribuição, aliás, ele tem mais de 18 anos de carteira assinada, mas não tem ainda a idade, ele não fala da idade, né? Então, se ele não tem ainda a idade para se aposentar por idade, que é a mulher com 65 ou 60 anos de idade e o homem é 65, então teria que ter um direito à aposentadoria por tempo, ou uma aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente. Mas isso precisa ser sempre constatado através do laudo médico. Patrícia, em Baturité, queria saber como faço para minha mãe se aposentar. Ela tem 56 anos de idade e eu vou começar a pagar agora, com 28 anos, vou pagar como doméstica, que já é outra pergunta dela, mas faço faculdade para ser professora. Primeiro, a primeira resposta para a mãe da Patrícia. Queria saber como faço para minha mãe se aposentar. Ela tem 56 anos de idade. Ela precisa, se ela for trabalhadora rural, ela precisa ter provas que exerce atividade rural pelo menos por 15 anos. Então isso, Luciano, eu queria também registrar aqui que no dia 29 de março foi publicada a nova instrução normativa do INSS, com mais de 2.000 artigos. Então é a bíblia do servidor do INSS. Então lá tem regras que são adaptadas a decisões judiciais, a memorandos circulares, a portarias que vieram sendo feitas pelo INSS e adaptaram todas essas regras para ficar uma norma só, para que pelo menos possa ter uma igualdade entre a justiça e a via administrativa, entre várias normas que os servidores tinham que cumprir, mas que estavam espalhadas em várias espécies de normas. E agora a IN, que é a Instrução Normativa, ela se consolidou e a partir de 29 de março já está valendo. E aí também as regras para a aposentadoria rural, que estava em portarias, né, portaria 04 pelo menos, que tinha que ter provas no início, no meio e no período em que a pessoa estava pedindo aposentadoria, também já vai estar na IN, na Instrução Normativa também. Essas provas rurais já vão estar nesse único documento, que é a Instrução Normativa, e para isso ela precisa ter essas provas rurais. E nesse caso, a mãe da Patrícia pode se aposentar com 56 anos de idade, desde que tenha 15 anos de exercício da atividade rural. E se não tiver esse vínculo, professor Paulo Bacelar, qual é o conselho aqui para a mãe da Patrícia? Ela deve ou voltar a contribuir como facultativo, ela, se for de baixa renda, pagar 5% do salário mínimo e se aposentar com 15 anos de contribuição. E a resposta para a própria Patrícia. Ela diz o seguinte: eu vou começar a pagar agora com 28 anos, pago como doméstica, mas faço faculdade para ser professora. Eu queria saber se quando eu começar a trabalhar, automaticamente eu paro de pagar e a empresa vai pagar o INSS. O que... Perfeitamente. Enquanto ela estuda, ela pode pagar como... Não é que seja doméstica, é como dona de casa. Ela pode, se ela for cadastrada no Cade Único,
ela pode pagar 5% do salário mínimo se ela não tiver renda nenhuma, enquanto ela estuda. Depois que ela começar a trabalhar e tiver renda, ela para de contribuir como a doméstica, né, como a dona de casa, que é o facultativo de baixa renda, dona de casa, e aí ela passa a contribuir com a vida dela de professora e vai somar aquelas contribuições que ela fez no futuro. Professor Paulo Bacelar, para quem tem dúvida na área da Previdência Social, você, ouvinte, pode nos mandar uma mensagem. É no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Foi o que fez a Francisca, que está em Ocara, com a seguinte dúvida. Moro em uma propriedade há 15 anos, sou agricultora, mas o dono da terra se nega a me dar os documentos para eu conseguir minha DAP, que é a declaração de aptidão do PRONAF, e ter direito aos meus benefícios junto ao INSS. Como fazer? Neste caso, nunca consegui fazer o seguro-safra ou até ter direitos a fazer meu salário maternidade. Ela deve procurar o sindicato, nesse caso aí, Luciano. O sindicato seria muito bom para ajudar ela, porque o dono da terra não fornece essa documentação. O sindicato está aí para isso, para ajudar a pessoa a ter documentos legais para poder pedir a aposentadoria dela. Professor Paulo Bacelar, por que o proprietário da terra, independente desse caso aqui da Francisca, faz essa restrição para liberar essas informações para o trabalhador, a trabalhadora rural, conseguir esses benefícios da Previdência Social? Afinal, no meu entendimento, e aí cabe uma resposta com base na legislação sua, técnico, que conhece essas obrigações, a legislação sobre a Previdência Social. Nesse caso, haveria algum prejuízo para o proprietário da terra? Não, Luciano, se ele realmente é um trabalhador também rural, porque o dono da terra também, ele pode ser trabalhador rural se ele não arrendar mais do que a metade da sua propriedade, né? O trabalhador rural, ele trabalha no máximo até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal depende de cada prefeitura, de cada município. E se ele trabalhar também com mais de que 4 módulos fiscais, ele também vai ter que contribuir como contribuinte individual. Ele deixa de ser segurado especial também, porque o dono da terra também pode ser segurado especial se ele não arrendar mais da metade da sua terra. Então, ele vai trabalhar também dentro de 4 módulos fiscais e arrendar o resto para outros trabalhadores trabalharem. E pode ser por isso que ele, caso tenha muitas pessoas que tenham a declaração, pode ser que ele vai ser qualificado como se ele arrendasse toda a terra, e aí pode ser que ele fique prejudicado por isso. Há poucos instantes eu fiz a pergunta da Patrícia em Baturité e a gente volta a Baturité, onde está a Marcilene Xavier com a seguinte dúvida. Minha mãe tem 55 anos de idade, 14 anos de sindicato, trabalhadora rural desde sempre, tem todas as provas. Ela e o meu pai são casados. Ela colocou a aposentadoria dela com o meu pai, mas a dela veio negada e a dele foi aprovada. Gostaria de saber o porquê e como ela deve fazer para conseguir a aposentadoria. A minha mãe fez o pedido 3 vezes e os pedidos foram negados. Luciano, se ela não foi ainda recorrer à justiça, aí tem que ver com o advogado se vale a pena recorrer à justiça, porque a documentação do marido, ela serve como prova para a mulher. Geralmente, quando é que você não... É difícil de você aproveitar a documentação do marido, quando ele se aposenta por invalidez, por exemplo. Porque aí ela vai ter que provar que trabalhar após a aposentadoria dele por invalidez. Ele estava aposentado por invalidez, que não estava trabalhando, e ela vai ter que trabalhar sozinha. Se ele é aposentado por idade, ele pode continuar contribuindo, né, trabalhando, e aí ela também ajudando na roça, com a atividade dela, e ajudando, e ela pode requerer isso na justiça se ainda não teve. Vamos aqui agora a pergunta da Maria em Guaraciaba do Norte. Gostaria de saber quanto tempo o INSS tem para dar resposta aos pedidos de benefícios. Eu estou com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é o tempo que o INSS tem para dar resposta a um pedido de aposentadoria? Luciano, em acordo que o INSS fez com a justiça, ele tem 90 dias para dar resultado para uma aposentadoria. Porém, já me adiantando aqui ao processo, ela tem 60 anos de idade, 15 de contribuição. Se ela não tiver 60 anos de idade em 2021, 60 anos em 2019, ela não terá direito à aposentadoria. 2019, professor Paulo Bacelar? Porque 19 teria que ter 60 anos, ela ainda poderia ter. Em 2020, 60 anos e meio, 2021, 61 anos e meio, 2022,
2019, 60 anos. 2020, 60 anos e meio. 2021, 61 anos. 2022, 61 anos e meio. E 2022 com 62, 2023 com 62 anos de idade. Então, se ela não requereu esse benefício, se ela não fez 60 anos em 2019, só fez em 2020 em diante, ela não terá direito à aposentadoria ainda. Mas ela terá direito à aposentadoria quando? Porque o dever de casa de contribuinte do INSS já foi feito. Agora, com os 15 anos, hoje, se fosse hoje, ela teria que ter 61 anos e meio. Teria que ter 61 anos e meio. Aí ela não, se ela completar 61 anos esse ano e até junho, ainda daria tempo para ela ter 61 anos e meio em 2021. Se não, só em 2022. Se não, só em 2023 mesmo. A Eliton, assim está escrito em Santa Quitéria. Minha mãe é agricultora e fez uma cirurgia para retirar uma hérnia. Após a cirurgia, ela deu entrada no pedido do auxílio-doença. Foi feita a perícia, só que no sistema do INSS não consta nada. O que posso fazer? Posso recorrer à justiça? Pode, geralmente essas perícias elas estão demorando realmente, e aí você pode entrar na justiça pela demora na resposta do INSS. A linha direta do Alerta Geral é o 085-99273-4353. Maria em Irauçuba, sou professora, tenho 47 anos de idade e 24 anos de contribuição. Queria saber se quando completar os 25 anos de contribuição posso me aposentar. A minha previdência é do município. E aí, professor Paulo Bacelar? E é regime próprio, né, de previdência. Exato. Veja bem, Luciano, a professora, se for pelo regra geral, para ter direito à aposentadoria depois da reforma da Previdência, ela vai ter que ter 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. A mulher, o homem com 35 anos de contribuição. Então, ela não terá direito ainda à aposentadoria se ela não fechou esses 25 anos antes da reforma da Previdência, porque os municípios eles precisam fazer a reforma de cada município. Se não fez a reforma ainda, se ela já tem 25 anos, ela poderia até se aposentar, porque não fez a reforma do município de Irauçuba. Se o município fez a reforma, ela vai ter que ter 30 anos de contribuição com 57 anos de idade. Professor, e tem outra observação aqui da Maria em Irauçuba. Ela disse que trabalhou 6 anos de forma avulsa. Esse tempo pode ser incorporado para efeito de aposentadoria? Avulso não, porque a pessoa que não contribuiu, ele precisa comprovar. Ou se for autônomo, ele precisa comprovar no INSS e pagar esse período em atraso. Ou se foi através de uma empresa, ela entrar com ação trabalhista para reconhecer primeiro esse vínculo, para depois requerer esse vínculo ser juntado ao INSS. Francisco em Granja, na minha casa somos 5 pessoas. Meus pais são aposentados por idade. Gostaria de saber, meu irmão pode receber o BPC? Depende da renda. Depende da renda, professor Paulo Bacelar. Então vamos direto. 2 salários mínimos, cada um com aposentadoria. 5 pessoas, são R$ 2.400 dividido por 5 pessoas. Não dá, porque teria que ser pelo menos menor do que um quarto salário mínimo. A não ser que a aposentadoria, que a doença dele, a incapacidade seja grave, aí pode reduzir para meio salário mínimo. Mais uma dúvida, Maria em Horizonte. Eu tenho um filho de 14 anos, sou separada do pai dele desde quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Fiz 1 ano e pouco que o pai dele faleceu e deixou outro filho mais novo que o meu. Eu tenho o direito de lutar por uma pensão por morte pro meu filho, que ainda tem 14 anos de idade? Com certeza, Luciano. Ela pode requerer e vai dividir com o irmão que tem menos de idade. Mais uma dúvida, Francisco em Tianguá, professor Paulo Bacelar. Minha mãe trabalhou 8 anos em 1994 como agente de saúde e precisou sair. Hoje consultei as contribuições dela no meu INSS, mas não constam esses 8 anos de contribuição. Como ela faz para colocar no sistema do INSS esse período de trabalho como agente de saúde e também receber todos os direitos dela? Direitos trabalhistas ela não tem direito mais porque já prescreveu, mas ela puder juntar a documentação pelo telefone 135, ela pede para fazer acerto de vínculos e remunerações. O sistema 135, que é um telefone 135, vai abrir uma tarefa no meu INSS para ela entrar no meu INSS e juntar a documentação para pedir o reconhecimento desse tempo. Cláudia Soliva, em Guaraciaba do Norte. Dei entrada em meu auxílio-doença antes da pandemia. Em 1 ano e meio depois foi concedido. Queria saber se tenho direito nesse período correspondente ao atraso. Se ela requereu depois de 30 dias da data da incapacidade,
ela não terá atraso. Ela deu entrada antes da pandemia e 1 ano e meio foi concedido. Ela tem que receber todo o período do auxílio-doença. Se foi concedido, da data do requerimento e até a data da cessação do benefício. Ela deixou outra dúvida, professor Paulo Bacelar. Ela diz que recebe o Auxílio Brasil. Com o novo cadastro que vai ser feito agora, neste mês de abril, corre o risco de perder esse benefício em função do auxílio-doença? Sim, se esse auxílio-doença ainda está ativo, ela não pode receber o Bolsa Brasil porque tem um benefício ativo dela ainda sendo recebido. Se esse benefício já veio cessado, né, porque demorou tanto tempo, e já veio cessado, aí ela pode requerer atualizar e vai receber o Bolsa Brasil também. A linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Iris, em Juazeiro do Norte. Tenho uma pensão por morte e contribuir para a Previdência Social por 26 anos. Tenho como requerer a aposentadoria por tempo de contribuição sem perder minha pensão? Posso ter os dois benefícios ou tenho que escolher um desses dois benefícios? Pode, Luciano, não tem impedimento para acúmulo de aposentadoria com pensão por morte. O que pode haver, se os dois tiverem um valor maior do que o salário mínimo, haverá redução do menor valor. O maior fica fixo e o menor valor vai ter uma redução, mas pode ter os dois benefícios. Juliana, em Pacajus, gostaria de saber se minha filha tem direito a algum benefício. Ela tem convulsão, ela está fazendo tratamento com neuro, ela tem 8 anos de idade, eu recebo o BPC Loas. Se minha filha teve algum direito ao benefício ou se tem direito, pode ser em meu nome? Pergunta a mãe Juliana. Sim, a filha terá direito ao BPC e ela, mãe, ficará como representante legal desse benefício. Francisco Roberto, em Fortaleza. Minha mãe tem 62 anos de idade e nunca trabalhou de carteira assinada. Eu gostaria de saber se ela tem direito a se aposentar ou receber o BPC. O BPC é os 65 anos de idade para o idoso, a não ser que ela tenha uma deficiência grave que impeça dela trabalhar, dela se sobreviver. Então, ela pode requerer um BPC ao deficiente também. Maurílio Silva, em Canindé. Eu trabalhei em 2000 e 2012. Quando vou poder me aposentar? Eu tenho 37 anos de idade. Com 37 anos de idade, ainda está muito longe, professor Paulo Bacelar, para a aposentadoria. Mas é importante fazer o dever de casa. Ele precisa fazer um planejamento previdenciário para saber quantos anos ele quer, com o valor que ele quer se aposentar, para saber quanto tempo ele precisa contribuir daqui para frente. Eu não sei se ele quis dizer, o Maurílio, que trabalhou apenas em 2000 e 2012 ou se trabalhou... 2000 a 2012. Ficou essa dúvida, mas de qualquer forma, com apenas 37 anos de idade, Maurílio, você precisa continuar fazendo o dever de casa, recolhendo para a Previdência Social e aos 65 anos de idade garantir a aposentadoria. Gerocilmo, em Cascavel. Meu sogro nunca contribuiu e nem trabalhou na agricultura. A esposa dele, minha sogra, recebe um BPC. Ele tem direito de se aposentar ou receber também esse BPC? Se ele nunca contribuiu e nem trabalhou na agricultura, só tem direito ao BPC ao idoso aos 65 anos de idade, se não tiver nenhuma deficiência. Maria, em Fortaleza. Se minha aposentadoria sair, como devo fazer com o Auxílio Brasil? É cancelado automaticamente? Onde cancelo esse benefício? Não, ele precisa ir ao CRAS, informar que recebe esse benefício, atualizar a sua condição no CAD único e aí o CRAS irá acessar o benefício. Manuel, em Brejo Santo. Contribuí com 11% para o INSS e tenho o Auxílio Brasil e faço parte do cadastro único. Posso pagar só 5% porque estou tentando o auxílio de saúde na justiça. Isso pode prejudicar meu pedido. Tenho perícia marcada para junho. Já faz 1 ano que venho lutando para adquirir o auxílio. Hoje estou com 63 anos de idade e 15 anos de contribuição, mas tenho que adquirir esse auxílio, diz ele, sou safenado. E aí, professor Paulo Bacelar, deu para compreender essa descrição do Manuel? Se ele tem uma perícia marcada, eu prefiro que ele espere essa decisão da justiça, porque esse auxílio pode dar o direito a ele a se aposentar, porque vai contar para tempo de contribuição dele, se ele tiver esse benefício. Então, ele pode contribuir como facultativo? Pode, mas é melhor ele esperar o resultado da perícia médica. Maria, em Itapipoca, o BPC da minha filha foi negado porque meu filho de 18 anos não tem
RG, ou seja, registro geral. O que faço agora? O benefício é para minha filha, pois minha filha é deficiente e se alimenta por sonda. Olha, o grupo familiar precisa ter toda a documentação, né, cadastrada no CAD único. Se ele não tem um RG, é importante que ela faça esse RG urgentemente. Mais uma dúvida agora do Antônio Freitas. Antes dessa pergunta, eu quero dizer para você, ouvinte internauta, que você dispõe de uma linha direta para mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 085 99273 4353. Agora sim a pergunta do Antônio Freitas. Eu trabalho há 11 anos na mesma empresa. Gostaria de saber se automaticamente eu estou contribuindo com o INSS, até porque eu trabalhei em outras empresas. Quero essa informação. Essa é a grande vantagem da carteira assinada. Na hora que você assina uma carteira, a sua contribuição já é presumida. Mesmo que a empresa não recolha, você já prova com a carteira assinada que você é trabalhador, que você é empregado e que a empresa que é responsável pela sua contribuição. Mas nada impede que você possa verificar no seu CNIS, através do meu INSS, se a empresa está depositando os valores da sua previdência. Antônio, em Cascavel, já trabalhei com carteira assinada por 8 anos. Hoje sou microempreendedor individual, MEI há 7 anos. Tenho 50 anos de idade. O que pode ser mais vantajoso para mim? Mudar para contribuição de autônomo de valor maior ou fazer previdência privada? Eu vou me aposentar por idade com um salário e quero mais um salário mínimo. Se eu pagar 15 anos como autônomo, recebo mais um salário? Difícil, Luciano, porque 15 anos de contribuição, você se aposenta com 60% da média. Então você vai ter que ter uma média muito alta nesses 15 anos para poder ter direito a uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. Esse caso, né, é aqueles casos de planejamento previdenciário. Você precisa botar no papel, no sistema, o cálculo, fazer cálculos de progressão de contribuições para saber se vale a pena você contribuir e com quanto você teria que pagar daqui para frente para se aposentar com 2 salários mínimos. E já na reta final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, tem uma dúvida da Ana Paula em Paraipaba. Contribuo com o sindicato, eu tenho provas, tenho DAP, tenho provas de cimente, mas eu só tenho 9 anos de contribuição. Este ano faço 55 anos de idade. Trabalhadora rural, diz que tem 9 anos como contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar, para se aposentar? Ela teria que ter 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Não é contribuição para o sindicato que dá direito à aposentadoria. Eu vou entender que esses anos de contribuição seja para o sindicato. Mas se ela tem provas de 15 anos atrás de que já exercia atividade rural, ela pode se aposentar. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, a quem eu agradeço especialmente pela presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral e agradecendo também a você, ouvinte, que nos ajuda a fazer o melhor do jornalismo na área da prestação de serviços, principalmente da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, um grande abraço, um bom final de semana. Grande abraço, Luciano. Tentamos aqui responder a todas as questões da forma mais objetiva possível para ter mais perguntas respondidas, mas nem sempre a gente pode responder todas. Então, fica para o próximo programa. Sábado que vem estaremos aqui com você, com certeza. Grande abraço. Grande abraço a você, ouvinte internauta. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.